Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentoria X-Gain, um canal que ele é dedicado para quem está chegando no mercado financeiro. Hoje, a pedido do Miguel, a gente vai gravar um vídeo sobre entradas e saídas parciais na análise técnica. Miguel, brigadão por ter curtido, brigadão pelo elogio aí, né? E espero estar levando conteúdo de qualidade para vocês. Bom pessoal, então vamos para o gráfico. Primeiro, eu tenho um gráfico, né, do mini índice num período um pouco maior para fazer minha análise. Então, o que eu tenho no gráfico? Eu tenho minha média móvel de 200, eu tenho minha média móvel de 32, eu tenho detector topos e fundos no meu gráfico. E aí eu tracei os suportes e resistências que provavelmente eu vou utilizar para fazer as operações naquele dia, né? Então eu venho aqui, ó, vocês podem perceber que o próprio gráfico traça, né, os pontos de congestão, e aí eu só vou marcar eles para ficar mais fácil de ver. Então eu tenho todos esses suportes. Qual é a leitura que eu vou fazer, né, desse gráfico? Bom, eu vou verificar que primeiro ele está em acumulação. Olha como esse ponto de briga é forte. Se a gente olhar lá, dia 15, dia 16, 17, 20, 22, olha como ele vem brigando muito nessa região. E aí ele desloca lá para baixo, chega nos 71 mil pontos, e aí ele retorna, né, vai até 84.200, né? E ele volta para esse ponto de briga de novo. E aí o que eu consigo perceber? Que ele não está conseguindo se manter, né, acima do 81 mil, que ele vem brigando muito aqui, mas ele não está conseguindo se manter. E eu estou vendo que ele está se tornando cada vez mais vermelho. Então eu tenho força vendedora falando mais alto. Ele está brigando na média móvel de 200, ele tem a média de 32 no tempo gráfico de 100R, né, travando ele. Então isso daqui se torna uma resistência, isso daqui se torna um suporte, um ponto de briga muito forte. E aí eu vou iniciar o meu dia verificando qual que é o fluxo que está dominante, né? E aí eu vou iniciar o dia. Então eu dou o play e aguardo para saber, né, para que lado vai. Ó, leilão, abertura, 7.500, menos 21%. Isso daqui é muito importante a gente olhar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então ele me informa ali em cima, né, que ele já está meio que para queda. E aí o que vai acontecer? Eu já tenho que ficar meio ligeiro com isso, né? Eu vou colocar no período que eu vou operar. Então, né, eu tenho que passar para o período que eu vou operar, e eu já observo um gap muito alto de baixa. Então a gente viu que ele tem os suportes e resistências, ele já começa, né, rompendo, né, um suporte aqui bem forte, e aí ele me faz um cruzamento. Então eu quero trabalhar a venda nesse dia, né? Eu não vou procurar a compra nesse dia. E aí o melhor ponto de venda. Então vamos fazer uma suposição que a gente tem uma conta com R$2.000, e aí a gente vai operar 2 mini contratos nessa conta, né? E aí começa a minha operação. Deixa eu dar um play aqui e eu vejo que ele começa a subir. Eu faço uma venda. Por que eu faço uma venda aqui? Fiz uma venda. Por que eu faço essa venda aqui? Porque se ele descer, né, do meu ponto até o próximo suporte, eu ganho 600 pontos com um contrato, né? Se ele subir, eu tenho uma média de resistência. Então aqui, né, nessa resistência aqui, eu quero vender mais um. Então
Então isso vai ser a minha entrada, né, parcial. Eu entrei com 1, a minha conta, o meu gerenciamento de risco é eu posso operar até 2 lotes. Se ele descer com 1, eu não quero perder o movimento. Se ele descer com 1, eu ganho 600 pontos com um mini contrato. E se ele subir, quando ele bater na minha média móvel, eu tenho, né, a minha segunda entrada, a minha entrada parcial. Aonde fica o meu stop numa situação dessa, né? Ele vai ficar uns 100 pontos aqui, ó, acima. Então, mais ou menos, se ele atingir 100 pontos acima aqui, né, eu já saio da minha operação e encerro. Eu espero, né, um próximo momento para entrar nessa operação. Então, vamos ver como que ele vai se comportar. Olha, ele começa a descer, ele já começou a me dar um gain, né? E aí eu já poderia, né, encerrar com um gain pequeno essa operação, mas ele começa a brigar bastante ali naquele ponto. Ó, tá chegando perto da minha resistência ali, ó, chegou perto. Ele é muito rápido, né? Tá chegando de novo, perto da média. Vou vender mais um aqui. Ó, se ele atingir nosso stop, a gente sai. Senão, a gente continua. Minha mão está com 2 contratos. E aí, deixa eu dar mais um pause aqui. Aonde eu vou colocar a minha saída parcial? Bom, eu consegui pegar bem no ponto da média móvel, né, a minha segunda entrada. Vocês podem ver que, né, a minha entrada ela ficou bem próxima. Vocês viram a volatilidade que ele está, então ele é muito rápido, né? E aí, quando ele chegou próximo ali, eu falei, vou entrar com mais um. Então eu fiz a minha entrada parcial. A minha entrada parcial, ela nunca pode ser contra a tendência, né? Tem gente que faz preço médio contra a tendência e isso daí acaba sendo suicídio, né? Vamos falar assim, eu estou verificando que minha média móvel está cruzada. Estou verificando que foi um gap de baixa gigantesco, né? E aí ele começa a cair e eu começo a fazer preço médio contra a tendência. Então isso daí é bom ficar claro assim, nunca faça isso, né? Se você for fazer uma entrada parcial é uma coisa, saída parcial é outra coisa, né? E preço médio contra a tendência é suicídio. Então, deixar isso bem claro para quem está assistindo o vídeo, para quem está vendo, né, a operação. O que é uma entrada parcial? Até a entrada parcial, né, ela muitas vezes, se você não tiver habilidade, é interessante você não fazer. Por quê? Porque se você fizer de forma errada, você aumenta o seu prejuízo. Segundo, qual que é o meu gerenciamento de risco? Então, eu tenho um mini contrato para cada R$1.000. Então, meu stop é ali 100 pontos acima da média, né? Se ele passar um pouquinho, não vai quebrar minha banca, mas eu saio da operação. E aí eu fiz a minha entrada parcial. Eu estava ganhando com um contrato. Quando eu senti que ele bateu na resistência ali, eu entrei com mais um contrato. E agora eu vou procurar a minha saída parcial. Aonde que eu vou colocar a minha saída parcial? A minha saída parcial, ela tem que acompanhar o meu alvo, né? Então eu tenho um alvo. Qual que é o meu alvo? 76.854. Então eu quero colocar, né, a minha saída, não vou nem colocar em cima, né, porque é um ponto de muita briga, então eu não quero nem colocar em cima. Então meu ponto de saída é 76.854. E aí eu quero fazer uma parcial. Pode ser que ele não chegue lá. Pode ser que ali nessa região tenha muita gente, né, comprada e aguardando ele bater naquele ponto ali para reverter a tendência. Então eu falo assim, eu vou colocar a minha saída parcial, né, no 77. Por que no 77? Porque provavelmente quando ele chegar no 7700, ele vai começar a encontrar resistência, né?
números que terminam com zero, né, normalmente são pontos de resistência. Então 77 mil, 78 mil, 80 mil, né, esses pontos eles normalmente oferecem uma resistência maior. Então agora eu estou com dois contratos, eu tenho, né, o stop de 2, fiz a minha entrada parcial a favor da tendência e eu vou buscar os meus alvos. Então eu vou soltar eles aqui, mais uma vez. Vamos ver o que vai ocorrer. Olha como ele briga em cima da média. Olha como ele briga em cima da média. E ele bate, bate, bate e, né, ele quer romper. Isso daí faz o quê? Isso daí faz, né, quem está operando acreditar que ele está mudando a tendência, que ele está buscando, né, uma tendência de alta. E aí o tubarãozão que está lá só esperando, só, né, olhando, fala assim, não, pode ficar tranquilo, entra comprado. E aí ele estoura o preço para baixo. Olha o nosso lucro como que já está, em 55, 57, indo para 60. E a gente está lá com o nosso alvo. E ele está aguardando. Ele está querendo. Olha que legal. Como a média móvel desceu, o que eu faço? Eu pego o meu stop e eu desço ele também. Então, dentro da minha entrada, eu já não tenho mais tanto prejuízo, né? Dentro da minha entrada, agora, se ele subir, né, se ele romper a resistência dinâmica da média móvel, né, eu já não tomo mais tanto prejuízo. Eu já tenho o risco reduzido aí nessa operação. E a gente vai aguardar ver se ele vai chegar lá, no nosso alvo. E olha como ele pisca. Essa é uma das maiores dificuldades do trader que está começando, é se desvincular disso, né? Essa ansiedade de que ele pode reverter. Tudo está indicando que ele vai descer. Então, um gap muito alto, as médias móveis, então elas cruzaram, né? E ele batendo na média de 32 e descendo. Só que quando a gente olha ele piscando ali, ele batendo e voltando, e a gente já está com um lucro, né, na operação, a gente fica achando que ele vai voltar, que ele vai retornar. E olha, né, isso daí cria uma ansiedade muito grande. Então, muitas vezes o trader que está iniciando, ele encerra a operação onde ele poderia ter ganho um pouco mais, né? Ou ele entra comprado, né? Ele fala, não, já desceu demais e eu vou entrar comprado, porque olha, ele vai subir. Olha que sensação que ele dá de que ele quer subir, né? Olha que sensação que ele dá de que ele vai romper tudo e vai lá para cima. E aí a gente não aguarda, né, o tempo certo, o tempo necessário para essa operação ela maturar, para essa operação se tornar uma operação vencedora, né? Eu tenho a minha parcial já estabelecida, eu tenho o meu alvo estabelecido, né? Eu tenho o meu stop, que ele está acompanhando a média móvel, né? Então daqui a pouco eu já não tomo mais prejuízo nessa operação, ela se torna uma operação lucrativa, né? E mesmo assim eu estou com a sensação de que esse índice vai subir, né? Eu tô olhando para o cursorzinho do preço ali, a disparada para baixo, olha a disparada que ele dá. Então ele já desceu um pouco mais, eu acompanho um pouco mais, né, meu stop. Então olha lá, eu já não tomo mais prejuízo nessa operação. E agora é a questão de esperar ele me dar lucro, né? Eu tenho uma parcial feita, ele pode ser que ele não atinja, né, o meu alvo, pode ser que ele não atinja a minha parcial, mas eu posso mudar isso a qualquer momento, não tem problema nenhum. Mas eu estou aguardando ele chegar lá, porque eu estou percebendo que hoje
né? A força vendedora está muito forte. O que acontece? Eu tenho que me livrar da sensação do medo, da sensação da ansiedade, da mesma forma que eu tenho que me livrar da ganância, né? Eu estou começando no mercado, eu tô fazendo uma operação baseada em indicadores técnicos, né? Então eu tenho uma média móvel cruzando, eu tenho um detector de topos e fundos que já me indicou ali que ele não quer ficar acima da média móvel. Eu tenho uma operação que ela já está no ganho, né? E mesmo assim eu ainda tenho os meus sentimentos contra a minha operação. E eu fico com medo de perder ela. Já estou com R$ 130, olha, ele buscando quase perto da operação. Olha ele chegando, vai pegar. Vai pegar, pega. Ai, que tristeza. Olha, quase. Não, eu vou chegar um pouquinho mais. Vai, pega, pega. Meu Deus do céu, olha lá. Não está querendo pegar. Vai, será que vai? Nossa, olha ele subindo. Aí entra a ansiedade, ó. Vamos subir ele um pouquinho. Vamos deixar ele pegar a nossa ordem. Pega. Aí, olha, ia pegar. Ia pegar. Então ele fez a saída parcial e desceu ainda um pouco mais. Mas a ansiedade, mesmo no simulador, ela faz eu querer sair um pouco antes com medo dele retornar e me tirar no prejuízo, né? Então eu já tiro um stop, desço mais o meu stop, então nessa operação não tem mais risco, né, de tomar prejuízo. Vou até deixar um pouquinho mais para cima, porque agora eu posso ter um pouco mais de calma. Eu sinto que aqui já tem uma barreira ali e vou aguardar essa operação, né, ela maturar. Se a gente verificar aqui, né, o meu ponto de cobertura está em 697 pontos. Então a operação, para ela me dar prejuízo, ela tem que retornar até esse ponto de cobertura, né, acima da média de 200. E eu estou com um vendido e ele já está com um lucro de 357, 360 pontos aqui, né, onde meu stop está aqui. Então eu não tenho mais prejuízo nessa operação. E aí eu vou aguardar ela tentar chegar no meu alvo final, né? Então isso é uma saída parcial. Eu já protegi o meu capital, eu já protegi parte do meu lucro e aí eu estou aguardando o meu alvo final, né? Aonde ela pode chegar. Foi traçado lá num tempo gráfico um pouco maior, né? Onde a gente acredita que é um ponto que ele pode brigar muito. Então, isso são as entradas parciais e as saídas parciais. Olha, ele retorna, ele briga, né? E a gente vai acompanhando o mercado ir desenrolando. Tem muita gente atrás, né, do outro lado da tela. Então, a gente ali tem grandes operadores, a gente tem grandes corretoras, grandes bancos que eles estão operando, né? Alguns realizando lucro, né? Quem estava numa posição grande aí para trás, agora já está realizando lucro. Muita gente que entrou, né, está forçando ele para baixo e são dezenas de ordens e milhares de reais. Olha, ele já vai retornando de novo aonde? Na média de 32. Então, assim, os compradores já começaram a fazer muita força em cima dele, né? Nessa hora, o trader iniciante fala, não, pelo amor de Deus, já estou com mais do que suficiente. E ele quer sair, e ele não espera a operação maturar, ele não espera a operação chegar no alvo que ele estabeleceu. Então essa é a importância da disciplina, né? A gente tem, né, grandes traders aí que tem vídeos sobre o psicológico, né, psicologia de mercado, e são vídeos maravilhosos, né, que a gente vai acompanhando e vai verificando que realmente é o que ocorre, né? Se eu tenho uma operação vencedora, se eu tenho um stop já determinado, se eu não tenho mais prejuízo, por que não aguardar, né, com disciplina essa operação chegar no ponto certo? Olha, ele não rompe a média de 32, meu stop já está determinado lá.
E mesmo assim, a sensação que eu tenho é de que eu quero sair dessa operação, né? Ele vai reverter, ele vai subir, ele não vai chegar no meu alvo está muito baixo, e aí eu perco simplesmente por não deixar essa operação chegar no meu alvo, né? Pode ser que ela retorne, pode ser que ela pegue meu stop, pode, mas eu já não tomei mais prejuízo. Eu posso entrar numa próxima operação mais para frente, né, e realizar lucro. Mas por que não deixar uma operação vencedora, uma análise que eu fiz, né, que está correta, né, deixar o tempo para ela amadurecer e atingir o alvo, né? Então eu já estou perdendo simplesmente por não estar ganhando, né? A sensação é de entrar numa operação de compra, falar, não, vou comprar porque eu estou sentindo que ele vai subir. E aí você começa a perder dinheiro na operação, porque a sua ansiedade, o seu medo, eles começam a tirar dinheiro de você. E essa é a sensação que o mercado te dá. Se todo mundo soubesse, se fosse facinho fazer análise, né, se fosse fácil olhar o mercado antes dele se formar, todo mundo ganhava dinheiro. E aí você tem todos os indícios de que o mercado vai subir, de que o mercado vai reverter e você não acredita na sua própria análise, né? Então, para quem está chegando no mercado, isso daí é uma das maiores dificuldades, é você vencer esse lado psicológico que você tem, né? Você realmente ganhar dinheiro em cima de uma análise certa e quando perder numa análise errada, perder pouco. E quem está começando no mercado, não. Quando, né, ele entra numa análise errada, ele quer, né, rezar para essa análise voltar e sair com lucro. E quando ela está certa, ele quer sair cedo para proteger o pouco que ele ganhou. E aí acaba se tornando uma conta negativa, uma conta que não fecha. Quando você ganha pouco, e quando você perde muito. E pode verificar que ele continua fazendo força para cima. Quem olha e fala, não, ele vai subir, ele vai subir. A minha vontade era ter encerrado aqui, né? Olha só. E ele briga, 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 e a sensação que dá é de que ele vai romper para cima, que ele vai estourar essa médiazinha aí de 32 e vai embora. Mas, né, a gente tem que confiar na análise que a gente fez. Então vamos ver para onde vai esse mercado aí. Olha lá, rompeu a média de 32, está quase buscando o nosso stop. A gente já fez a nossa parcial, então a gente não toma mais prejuízo dentro dessa operação. Isso porque a gente está com dois contratos, né? Já com R$ 100 aí, praticamente, de lucro, né? Então, você com dois contratos está fazendo R$ 100 de lucro é um rendimento, né, maravilhoso. Isso daí, uma conta com R$ 2.000, isso daí é 5% de ganho no dia. Então é um lucro maravilhoso, mas mesmo assim a gente vai aguardar, ou vai pegar nosso stop, ou vai pegar o nosso gain lá. E aí a gente vai aguardar para ver o que vai ocorrer. Ele já rompeu a média de 32, ele pode querer buscar a média de 200 e a gente vai continuar aguardando para ver o desenrolar aí da situação. Olha que legal, ele fazendo força em cima da média. Olha, ele fez um topo ali, ó. Será que ele vai buscar lá? Olha que legal. Ele está brigando muito nesse ponto aí. Então tem muita gente querendo comprar o índice nessa faixa de preço aí. E muito provavelmente os tubarões estão só observando o fluxo comprador para dar aquela bocanhada na sardinhada. Ah, tristeza. É, vamos ver para onde vai. Olha como ele briga em cima da média de 32. É uma média muito forte. Depois dela tem a média de 200,
Então, se vocês, né, no dia a dia, vocês começarem a observar isso daí, vocês vão começar a verificar que ele respeita essas médias. Principalmente quando ele está em tendência, né, ele respeita muito a média de 32 e a média de 200. Né? Olha o gráfico passado e você começa a acreditar na força dessas médias. Olha, ele ameaçando ir para cima, ameaçando pegar o stop ali. Ele demora. Essa ansiedade que mata o trader. Né? Se fosse fácil, estava todo mundo muito rico. Né? Então essa ansiedade, essa visão de que ele vai subir, ó, olha lá, já fez um fundo de novo, tá com cara de vai pegar nosso stop. Mas as explosões dele são muito rápidas, né? Então a gente está acreditando que ele vai subir, vai subir, vai subir. E realmente na hora que ele explode para baixo, ele explode com muita força. Então é por isso que pouca gente consegue pegar esse movimento, porque não acredita, fica esperando dar a queda para pegar a queda e não colocou um stop bem posicionado. E aí quando ele explode para baixo, ele fica fora da operação. Olha como ele briga em cima dessa média, ó, fez novamente um topo duplo ali e vem descendo. Ó. Agora já rompeu para baixo. Nesse ponto a gente poderia até entrar com mais um, né, e pegar um movimento um pouco maior, mas vamos seguir a disciplina. Né? Mas ali a gente, utilizando a média de 32 como stop do segundo contrato, a gente poderia entrar com mais um contrato. Né? Então, ó, vamos verificar. Está batendo na média. Vou entrar com mais um contrato. Vendi mais um. Então foi uma segunda entrada parcial, onde eu vou colocar um stop, né, um pouco mais baixo que o outro. Eu já não quero perder tanto. Vou abaixar o outro stop mais um pouco, né? Deixar os dois stops. Vocês podem verificar que, ó, meu ponto de cobertura é 300 pontos, então agora ele precisa subir pouco, né? Agora eu tenho dois lotes, né, com 160, 180 pontos. Olha, já está descendo, ó. Eu fui olhar para o lado lá e ele começou a descer. Vamos colocar uma segunda saída parcial? Vamos. Aonde? Bem em cima da onde foi a outra operação. Pode ser que ele não rompa, faça um fundo duplo e volte a subir. Então eu deixo essa saída parcial, né, antes do último fundo. Porque se ele reverter a tendência, é ali perto que ele vai chegar. Bastante força vendedora, ele começa a descer. Nossa, que ansiedade que dá, gente. Eu nasci para ser trader. Oh, profissão maravilhosa. No simulador eu sofro com essa emoção. Lá tá quase pegando, dessa vez eu não vou tirar. Dessa vez eu não vou tirar. O que eu vou fazer é descer um pouquinho, né, um dos meus stops. Estou sentindo que ele está lambendo meu pedido lá. Olha que tristeza. Vai. Cadê vocês, vendedores? Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vai. Vai. Ai, meu Deus do céu. Suando frio no simulador. Olha, querendo voltar lá pro meu stop. Não, desce. Vamos lá, uma segunda parcial. Pega. Pega. Vai.
Ai, olha como ele briga. Aí, pegou, tiro o meu outro, né? Vou subir mais um pouquinho. Então já estou com R$ 160 de ganho, né? Agora só com o lote, pode ver como ele bate nesse ponto exatamente, entra força compradora, né? E começa a jogar ele para cima. Então seria a hora, né, de ou encerrar a operação ou abaixar um pouquinho, né, o stop e aguardar ele chegar no alvo lá. Olha, ele está descendo. Os vendedores estão bem fortes, olha. Os vendedores estão bastante determinados a empurrar ele para baixo. Dentro da conta dos R$ 2.000 estou com quase 10%. Então 10% no dia, né, são aproximadamente, né, 200% no mês. Então isso é um resultado muito maravilhoso, né, isso daí foge de qualquer tipo de investimento, isso daí é especulação mesmo, né? Então um investimento numa renda fixa, um investimento aí sem assumir risco, jamais daria um resultado desse. Então isso é importante de você saber fazer as suas análises. Verifico que ele fez mais um topo e ele vem descendo. Vou abaixar um pouco mais o meu stop. E vamos aguardar ver se ele vai lá. E ele briga muito antes de chegar no alvo, gente do céu. Mas vocês podem verificar que, olha, ele está trabalhando dentro do suporte da resistência que foi traçado, né, lá no começo. Então esse suporte, essa resistência, não foi nem eu que tracei, isso daí foi, né, o próprio gráfico que já deu, né, esses pontos, onde normalmente ele tem essa dificuldade. Quando você faz essa análise de um tempo maior, você consegue verificar isso com mais facilidade, né? Eu tenho um vídeo onde ele explica como traçar suporte e resistência, e ele mostra isso. Então essa memória que o preço tem, né, esses pontos de força, eles são utilizados mais para frente. Então, na minha concepção, são os melhores suportes e resistências que a gente pode traçar, né? Tem a média móvel, e aí vocês têm os pivôs, tem, né, os ajustes também que servem, mas esses que o gráfico traça no decorrer do tempo, né, eles funcionam muito, muito bem. E aí a gente pode estar utilizando eles para nossas operações. E ele vai, ele briga na média de novo, ele bate ali, ele retorna. Então essas operações com as médias móveis, elas são muito boas também, né? Ele está retornando para a média, está retornando para próximo do nosso stop ali. Se ele pegar ali, a gente sai fora da operação, né? E a gente está aguardando o nosso alvo lá. Mas a gente já fez duas entradas parciais, né? Uma saída, uma saída parcial, duas saídas parciais, né? E a gente está aguardando ele chegar no alvo lá. Ele bate ali e já começa a entrar força vendedora. Olha que maravilha. Fez novamente um topo e agora ele está indo. Você pode ver que ele bate muito nesse ponto onde ele fez o fundo, né, o principal fundo ali.
e ele vai brigando para romper aquele fundo. Olha como eles estão colocando força vendedora nesse ponto aí. E a gente vai aguardando, vai aguardando. Pode verificar que em relação ao nosso ponto de entrada, né, a média móvel, olha quanto ela já recuou. Então, né, quando a gente acerta a tendência, quando a gente acerta a análise, esses pontos são os pontos que garantem que a gente vai ter lucro, são os pontos que garantem que a gente vai manter a operação no positivo. Não adianta eu querer fazer mais uma entrada parcial, mais duas entradas parciais e acabar descendo, né, o meu preço, o meu ponto de entrada. E aí minha operação que estava sendo vencedora, ela acaba se tornando perdedora, né? Então isso daí é muito importante a gente analisar também, né? Às vezes a operação está aí no nosso favor, a gente quer aumentar a mão e aí infelizmente a gente acaba tomando prejuízo, porque o nosso ponto de entrada fica muito curto e pouca coisa que ela volta, ela já começa a entrar no prejuízo. Então a gente tem uma operação vencedora aqui, a gente tem uma operação, né, que é o ponto de entrada está acima da média móvel, né, a nossa venda de um contrato já está, né, abaixo, já está com lucro, e o nosso alvo lá embaixo está, né, tá dentro ainda dos suportes e resistências criados pelo próprio gráfico. Então, quando a gente está numa operação vencedora, a gente tem que manter essa operação vencedora e não botar a mão nela para estragar ela, né? Tem bastante tubarão aí já doido para ver você estragando a operação. Então a disciplina ela vai te ajudar a segurar essa operação vencedora. Olha que espancada! Ah, que lindo! Entrou volatilidade, algum tubarãozão deu uma mordida forte aí, já pegou o stop de todo mundo, quase chegou no nosso alvo, né? A média móvel já recuou mais um pouquinho e a gente está aguardando chegar no alvo lá, né? O vídeo está até ficando um pouco mais extenso, mas é uma forma de acompanhar, né, o desenrolar aí da operação. Olha, tá indo, tá indo. Olha que briga boa. Será que ele volta para cima? Olha a sensação de que ele quer reverter a tendência. Olha, olha. Vai pegar, vai pegar. Olha, chegou lá pertinho e não pegou. Vamos baixar um pouquinho mais nosso stop. Vou deixar ele mais curto aqui. Quase chegando a 10%. Tem que lembrar que uma tendência só acaba quando ela é substituída por outra. Então, nesses pontos que a gente acha que ele vai reverter tendência, eu já perdi muito dinheiro nesses pontos, né? Onde a gente acha que ele vai reverter tendência, a gente entra na compra, ele desce de novo. A gente entra na compra, ele desce de novo. E aí a gente vai perdendo dinheiro. Então, nunca operar contra a tendência, né? Sempre a favor da tendência. E manter a operação vencedora, vencedora. Aqui eu já poderia ter saído da operação. Eu já senti que ele fez ali um fundo mais alto, né? E aqui eu já poderia ter saído, mas como ele não rompeu, nosso stop já está num ponto bom ali, se ele pegar, eu acho que já cumpriu o objetivo do vídeo. Mas vamos aguardar para ver se ele vai chegar lá. E essa ansiedade de que ele vai subir é muito grande, gente do céu, que vontade de sair dessa operação. O dedo coça. É o que o pessoal costuma falar assim, mão de alface, né? A gente
A gente já vê ele subindo e já quer sair, ó. Fez um toco de novo. Vamos ver se ele vai. Vai. Olha como ele chegando perto do ponto ali, ele enfrenta muita resistência, ó. E deve ter muito comprador aí doido para jogar o preço lá para cima. Vai, aí! Ah, a gente tira o stop e encerra a operação. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui passar para vocês um pouquinho do que é a entrada parcial e a saída parcial, né? Lembrando que é sempre importante, né, a operação ocorrer a favor da tendência. Então a gente teve lá, né, dezenas de indicadores, olha, ele está até rompendo mais. A gente tem dezenas de indicadores de que ele estava descendo, então as médias móveis viradas para baixo, né? O gap de queda, né? O suporte lá em cima travando. Então, assim, sempre a favor da tendência, nunca contra a tendência. Né? Não existe preço médio, né, contra a tendência, isso daí é suicídio. Né? A gente fazer um preço médio com a tendência. Ah, só vou consertar minha operação. Não. Se a operação está dando certo, deixa ela correr certo. Se a sua operação está errada, encerra ela. Né? Ah, eu posso operar com 2 lotes. Eu vou entrar com um e vou fazer uma segunda entrada parcial. Sim, mas toma cuidado para não descer o seu ponto de entrada. Né? Sempre preservar o seu ponto de cobertura e fazer a operação que está dando certo continuar dando certo. Acertou a operação, pessoal? Encerra, né? Respira fundo, vai tomar um café, né? E se bateu a meta, sai da frente do computador. Esse é o segredo para a gente conseguir ganhar dinheiro no mercado, tá bom? Um grande abraço a todo mundo, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever, não se esqueçam de deixar o like, tá bom? E fiquem com Deus.